Você já se perguntou qual que é aquela característica de Cristo que, se você entende, se você compreende ela de verdade, ela pode mudar toda a sua vida, pode impactar várias áreas espirituais, emocionais e mentais para você? Hoje a gente vai falar sobre essa característica de Cristo, que quando a gente vai compreendendo ela e a gente entende o que ela significa na nossa vida, isso é uma virada de chave, é um grande segredo que muitos não falam sobre isso, mas que é super importante. Hoje nós vamos falar sobre o poder da humildade. Fala, meu querido, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui e eu quero te agradecer por estar assistindo esse vídeo. Primeiramente eu quero falar sobre o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre humildade. Esse é um tema que não é muito falado e para mim é muito difícil estudar sobre isso, porque eu me considero uma pessoa extremamente orgulhosa, por muitos anos eu tenho lutado contra o meu orgulho e tentado entender essa característica de Cristo. Quanto mais eu estudo sobre a humildade de Cristo, mais eu chego à conclusão que é importantíssimo a gente falar sobre isso em todos os lugares, especialmente nas igrejas, para que as pessoas possam entender o que é ter um coração humilde. A humildade, ela permeia todos os atos de serviço de Cristo e, querendo ou não, permeia também a sua entrega ali na cruz. A gente vai falar bastante sobre isso hoje e eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre humildade. Se você quer saber, quer compreender mais sobre esse assunto, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nada sobre isso e vai ajudar a gente também aqui e outras pessoas a encontrar esse conteúdo, ou seja, todo mundo sai ganhando. Não deixe de conferir, não deixe de se envolver nesse tema e se envolver aqui nesse nosso canal, então se inscreva, ative o sininho, beleza? Preciso me apresentar primeiramente, também, caso você não me conheça. Meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor lá na Udemy. E se você quiser saber ainda mais sobre humildade, eu fiz um curso sobre isso, sendo humilde, o nome do curso é Humilde como Jesus, para a gente tentar entender como que nós podemos enxergar essas características de Cristo e aplicar na nossa vida. Se você quer saber mais sobre esse curso, entra aqui no link da descrição e você vai saber bastante sobre o curso, você vai ver lá as aulas e tudo mais. Se você quer conhecer mais sobre o nosso projeto como um todo, vai lá no grupo do Telegram, lá você vai ter acesso a devocionais, você vai ter acesso a artigos do nosso blog e várias outras coisas que vão estar sendo transmitidas lá no Telegram. Vai lá no link da descrição para você saber mais, beleza? Então, vamos continuar aqui falando sobre esse assunto da humildade. É um assunto realmente que permeia a vida de Cristo e dá significado para muitas coisas que às vezes a gente não consegue entender na Bíblia. E eu queria te fazer uma pergunta para você deixar aqui nos comentários. Antes de mais nada, me diga aí, quais são os momentos que você vê a humildade de Cristo sendo assim colocada, escancarada ali na Bíblia? Coloca aqui nos comentários. A minha intenção é que nos comentários, esses comentários eles possam ser tipo uma corrente do bem. Sabe, quando alguém chega aqui no vídeo, além de ver o que eu estou falando, pode aprender com o que você colocou, com o que você aprendeu também no seu relacionamento com Deus. Então coloca aqui nos comentários que escrituras você enxerga a humildade de Cristo. Dessa forma a gente vai poder edificar muitas pessoas que estão vindo para esse vídeo, que vão ver esse assunto e assim todos nós vamos crescer no nosso conhecimento com Deus, beleza? Então, beleza, coloca aqui nos comentários, beleza? Vamos lá! Continuando então, vamos lá! Você já parou para pensar, Não sei se você lembra dessa história, que ela é bem famosa, mas que talvez, enfim, vou falar aqui, você vai me dizer. Lembra daquela história do leão e do ratinho? Se você não ouviu essa história, eu vou aqui resumir rapidamente. Existia um leão que ele estava preso, estava amarrado ali por cordas e estava ali sendo caçado. E existia naquela região um ratinho que morria de medo do leão, mas quando o ratinho viu ali o leão todo preso ali, amordaçado ali pelas cordas, ele vai lá e começa a roer essas cordas. E aí dessa forma o leão ele é liberto. E é uma coisa interessante da gente ver, porque o leão ele não dava muita bola para o ratinho, o leão não estava nem aí para animais pequenos como ele, mas quando o leão ele é humilde e ele permite ser ajudado pelo rato, esse rato ele acaba salvando a vida do leão, como um todo. Isso é importantíssimo da gente pensar e da gente refletir na nossa vida. Muitas vezes a gente não quer ajuda ou a gente não aceita também
que estamos amarrados pelo pecado. O pecado, a cultura, as ideologias, várias coisas nos prendem. E às vezes são as menores coisas, aquilo que a gente menos dá valor, que é capaz de nos libertar, que é capaz de nos livrar para viver uma vida completa e vivermos uma vida plena com Deus. E muitas vezes essas coisas pequenas, a gente só consegue enxergar quando a gente parte do princípio da humildade. Quando a gente começa a entender que tudo que está ao nosso redor tem um poder tremendo de transformar a nossa vida. E é nesse sentido que a gente pode aprender muito com a vida de Cristo. E eu queria ler com vocês uma escritura lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, que diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E essa escritura aqui nos mostra, como que a humildade ela é de fato, a grande base para o sacrifício de Cristo na cruz. De fato, Jesus ele não considerou que ser igual a Deus, para pensar o que significa ser igual a Deus. Ter o poder de Deus, poder construir galáxias, poder construir montanhas, fazer e mover mares, definir limites dos rios, criar tempestades, ou tantas outras coisas que a gente nem imagina. O ser igual a Deus, ou seja, Jesus ele tinha esse poder de comandar exércitos celestiais, exércitos capazes de transformar o universo, o tempo e o espaço e tantas outras coisas, mas ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Pelo contrário, ele abdica de todo esse poder, ele abdica de toda essa glória justamente para se conectar conosco, justamente para estar com a gente e para poder fazer com que a gente conheça e entenda quem Ele é e o que Ele quer para a nossa vida. Por conta disso, Ele é exaltado. Por conta dessa ação de Cristo, de humildade, de entrega, de vulnerabilidade, de sacrifício, Deus o exalta à mais alta posição. Então é interessantíssimo a gente ver isso. Se você parar para pensar, por exemplo, naquele super-herói, não sei se você já ouviu falar, Superman. Superman é um herói que ele se assemelha a Cristo nesse sentido, Ele tem várias analogias, se você lê história e quadrinhos, você vê várias analogias entre o Superman e Jesus Cristo. Porém, muitas pessoas elas têm dificuldade de se relacionar com esse grande herói, porque ele é tão forte, tão poderoso, tão bonito, faz tantas coisas, que muitas vezes as pessoas preferem gostar mais do Batman, porque o Batman tem mais problemas, ele não tem poderes, ele é mais real, tá ali na cidade. E muitas vezes a gente quando a gente olha para Jesus Cristo mesmo sendo tão poderoso quanto, ele se coloca humilde. E por isso a gente consegue se relacionar com Jesus. Por isso que Jesus não é simplesmente um super-herói ou um Superman da vida, que é tão distante que a gente não consegue ver. Pelo contrário, Jesus Cristo, na humildade dele, ele conseguia ali mostrar o seu carinho, mostrar o seu amor, por meio da humildade que ele foi adentrando nas casas, por meio da humildade que ele foi se conectando com as pessoas que precisavam de cura, que precisavam de uma esperança e propósito para a vida. Foi por meio da humildade que ele conseguiu conversar desde os fariseus até as pessoas que estavam à margem da sociedade, até os doentes e leprosos. Jesus, com seu coração humilde, ele fez inúmeras coisas, e isso fez com que a gente se conectasse com ele profundamente. E isso transformou a vida das pessoas ali ao redor. Então isso é muito bacana quando a gente para pensar. Eu te perguntei lá no início, como que você enxergava, que escrituras você via a humildade de Cristo. E eu quero trazer aqui 3 exemplos, da humildade de Cristo que me chamam muita atenção. O primeiro é quando Jesus ele pega as crianças, ele traz as crianças ali para si mesmo ali, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, lá em Mateus, capítulo 18, versículo 3, Jesus ele pega as crianças, ele fala, olha, só vai entrar no reino dos céus quem tiver um coração como de uma criança. E a criança naquela época, ela não era nada.
né, a criança estava abaixo de toda a cadeia, né, ali social daquele povo. Então as pessoas não consideravam, especialmente se fosse uma criança, uma menina, né, também. Então imagina Jesus pegando a criança e falando, olha, vocês têm que ser nada para poder entrar no reino de Deus, ou seja, tem que se esvaziar para que Deus possa crescer na sua vida e assim vocês sejam exaltados e glorificados. Tem várias outras escrituras, né? Por exemplo, tem a escritura de Mateus 5, versículo 3 ao 5, onde Jesus ele fala das bem-aventuranças, ele está ali fazendo o sermão da montanha e logo no início, a primeira coisa que ele fala, bem-aventurados os humildes. Ele inicia a maior pregação que ele já fez, trazendo o princípio da humildade, né? Além disso, né, ele fala em outros lugares, ele fala, olha, eu não vou falar nada que o meu pai não mandou eu falar, eu só vou falar aquilo que Deus me mandou falar. Olha como Jesus ele era humilde nesse sentido, ele permitia, né, que até as palavras que ele proferia, ele dava glórias a Deus. É importantíssimo a gente pensar que na humildade a gente se assemelha muito a Cristo. Quando a gente é orgulhoso, quando a gente não permite ajuda, quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e a gente realmente não dá glórias a quem é devido, que é o próprio Deus, nesse momento nós estamos ali se afastando do coração de Cristo. E quanto mais a gente se afasta do coração de Cristo, mais difícil é viver segundo a sua vontade. Então entender a humildade de Cristo é entender o próprio coração de Deus, é entender o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Por meio da humildade, a gente se coloca prostrado diante de Deus, nos colocamos ali no seu altar, de fato querendo aprender e absorver o máximo de coisas que a gente pode do Criador. Ao mesmo tempo, a gente nunca busca vanglória por aquilo que a gente está fazendo. Isso melhora e transforma a minha vida, o meu relacionamento com o próximo, o meu relacionamento com Deus. Quando a gente entende isso, essa é a chave para a gente conseguir realizar tantas outras coisas que a Bíblia nos pede para realizar, que às vezes é difícil. Por exemplo, às vezes a gente não consegue perdoar alguém, a gente não consegue servir alguém, a gente não consegue amar o nosso inimigo, a gente não consegue dialogar com pessoas que pensam diferente de nós. A humildade é o grande segredo para a gente conseguir destravar essas coisas e conseguir sim se conectar com o próximo, com Deus e viver de forma plena o Evangelho. Então, se você gostou desse assunto, se você quer saber mais sobre a humildade, por favor, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E se você estiver disposto a ir mais fundo, a estudar, a buscar mais conhecimento sobre isso, vai no link da descrição, olha lá esse curso que eu fiz, Humilde como Jesus, onde a gente vai aprender juntos a sermos humildes cada vez mais e conseguir na prática ir destravando essas coisas, ok? Espero de verdade que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te edificado e que esse vídeo tenha te encorajado e te inspirado a enxergar o poder e o valor de um coração humilde, beleza? Tamo junto, um grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça, nós estamos aqui sempre buscando para integrar o Evangelho à nossa vida diária, ok? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.